aula de hoje, nós vamos fazer a interpretação da saia. E essa saia vai ser uma saia alfaiataria. Ah, mas para você que não me conhece, que está chegando agora pela primeira vez, sou professora Azul, sou estilista, professora de corte e costura, e aqui, nesse canal, eu ajudo você a costurar. Mesmo que você esteja começando do zero, nós vamos aprender a fazer modelagem simples e fácil, para que qualquer iniciante consiga fazer. A modelagem que nós vamos fazer hoje é a interpretação da base de saia. Se você não assistiu o vídeo da base de saia, eu vou deixar linkado aqui na descrição para você assistir o vídeo da base da saia e depois você vir assistir essa interpretação que nós vamos fazer. É importante que você veja primeiro o outro vídeo para conseguir acompanhar agora a segunda aula da interpretação da saia. Esse conteúdo vai ter 3 aulas. A aula 1 é a modelagem da saia base, que com ela você pode fazer qualquer tipo de interpretação, minha amiga. E a aula 2, que é hoje a interpretação da saia de alfaiataria. A aula 3, nós vamos cortar a saia e costurar juntinho. Vou explicar todos os detalhes que a gente vai colocar nessa saia. Saia é uma peça simples. Mesmo que você está começando agora, você consegue fazer essa saia junto comigo. Ah, mas antes de mais nada, deixe sua curtida, se inscreva no canal, que isso vai ajudar muito o YouTube mostrar esse conteúdo para mais pessoas. Ó, e não esqueça de deixar um comentário e falar para mim de que cidade você está vendo esse vídeo. Eu vou adorar te conhecer. Agora vamos para o tutorial que ele tá um arraso. Para a gente começar a fazer essa interpretação de modelagem, nós vamos precisar da modelagem base, que foi feita no outro vídeo, ó, com os cós, com todas as partes. Nós vamos precisar de fita métrica, tesoura para cortar o papel, lápis e borracha. Eu vou usar essa aqui para ficar mais visível para você. Vamos precisar dessas réguas. A primeira coisa que você vai fazer, vai posicionar a sua modelagem base no papel craft, bem certinho, e vai riscar, marcando a sua modelagem base aqui. Essa modelagem base, ela tá certinha no corpo, certinho igual ao meu corpo. Só que eu fiz umas modificações, vou fazer umas modificações nela, para ela ficar assim, mais acinturadinha, para dar um certo charme. Então, só você prestar atenção como que a gente vai fazer isso. Primeira coisa é só copiar a sua modelagem toda no papel craft normal. Eu já copiei, vou reforçar aqui os riscos, você vai fazer a mesma coisa. É para copiar da mesma forma que você fez a sua base lá, tá? Põe em cima e copia. Ó. Aqui ela tem uma entradinha, lembra? Lá na modelagem base a gente entrou aqui 1 centímetro para dar um certo contorno na parte das costas. Vou marcar tudo aqui que eu fiz, que eu já risquei, tá? Ó, a altura de quadril você vai marcar também, copiando da outra base lá. Eu vou fazer pontilhadinhos para você entender melhor. E aqui, a minha saia eu vou alongar mais, porque eu quero uma saia midi. Então, essa saia minha, ela vai ficar com 80 centímetros, tá? Já contando com barra, a gente vai ter 4 centímetros de barras aqui. Então, eu vou alongar para 80 centímetros para ela ficar tamanho midi. Vou riscar toda a lateral aqui também. Ó, a minha modelagem base, a minha base da saia, por eu ter o corpo meio quadrado, ela saiu um pouquinho aqui, que esse que saiu aqui é a pence, tá? No que eu coloquei a pence, então ela saiu um pouquinho, como a minha cintura e o meu quadril são quase o mesmo tamanho, então saiu um pouquinho aqui. Mas eu corrigi isso aqui na nossa modelagem, que eu estou fazendo a interpretação, tá? Lembra que eu posicionei aqui certinho? Aqui, eu peguei lá, bem na ponta, que tá o término aqui da saia. Opa. Ó, eu peguei bem aqui nessa ponta que tá o término da saia. Só que eu peguei e esquadrei reto para baixo. Então,
ela ficou, a minha base, ela ficou com 2 centímetros maior, ok? Por conta desse valor aqui de 2 centímetros que foi a mais aqui na cintura. Porque eu queria dar uma leve curvinha aqui. Eu queria dar uma leve curvinha no quadril, então eu acrescentei esse pouquinho aí, para dar essa leve curvinha. Até pra gente não ficar muito quadrado, né? Então, por isso que eu acrescentei aqui. E aí ela já ficou com formatinho de saia, tá vendo, né? Aqui na parte da barra, eu vou fechar aqui. Agora, aqui a gente tem uma pence, certo? Aqui eu tô fazendo a parte costa, então vou pôr o C aqui para a parte costa. Aqui, lembra que a minha, lá na modelagem, eu deixei minha pence aqui com 2 centímetros, porque aqui eu tirei 1 centímetro, aqui ela sobe reto, né, lá na base, e eu tirei 1 centímetro para ficar bem, para dar aquela curvinha assim na parte das costas. Então, eu não posso ficar mais com uma pence de 3 centímetros, sendo que eu tirei 1 centímetro aqui, senão vai ficar apertada. Então, eu deixei minha pence com 2. Isso é por conta do meu corpo. Mas se você é uma pessoa que tem o corpo mais acinturadinho, o quadril mais longo, então fica mais fácil de você fazer essa correção. Você vai tirar aqui e não vai precisar diminuir a pence, porque a sua cintura é bem estreitinha, o quadril é largo, então vai encaixar perfeitamente os 3 centímetros de pence aqui, ok? É a normal, aquela que a gente já fez lá na base. Então, você vai precisar assistir a aula da base para entender tudo que fizemos aqui. Então, eu tô fazendo agora a interpretação, só. Eu aumentei o comprimento da saia, deixei com 80 centímetros, tá? E eu aumentei um pouco aqui na lateral, para eu conseguir dar essa curvinha aqui no quadril. Agora, o que a gente precisa? Eu preciso da margem de costura. Aqui eu vou colocar zíper, tá? Ó, vou colocar zíper aqui. Então, eu vou precisar da margem de costura desse lado. Vou precisar da margem de costura desse lado, porque a gente fez a modelagem com folga de vestibilidade. Então, a gente não colocou margem de costura. Nessa transferência, eu tô colocando margem de costura. Então, eu vou colocar 1 centímetro de margem de costura. Vou colocar 1 centímetro de margem de costura. E aqui nessa parte aqui, eu vou colocar 1 centímetro de margem de costura. Os 80 centímetros de comprimento já está com barra, então não vou precisar aumentar mais, mas eu vou marcar aqui que eu vou fazer uma barra aqui, tá vendo? Para eu já deixar no pique. Então, essa barra aqui, ela vai ter 3 centímetros aqui. E esse 1 centímetro vai ser aquela dobrinha que a gente vai dar na hora de fazer a barra, mas você vai entender como a gente vai fazer isso. Aqui, ó, no quadril, eu não vou dar margem de costura para eu ficar com o quadril mais ajustado, tá? Então, eu vou dar margem de costura até aqui, como eu aumentei, né? Aumentei aqui. Então, aqui eu vou deixar ela subir normal aqui, ó, sem dar margem de costura, ok? Então, aqui ela vai ter margem, mas aqui ela não vai ter margem, porque eu aumentei, lembra dos 2 centímetros que eu aumentei aqui? Então, não vou dar margem aqui. Agora, a gente vai fazer um bolso, tá? Eu vou fazer um bolso aqui na parte das costas, porque eu quero que dê mais volume para essa parte das costas, pelo modelo do meu corpo. Se você é uma pessoa que já tem um bumbum mais avantajado, não vai precisar fazer bolso em caso não queira. Então, aí você vai esquecer essa parte que eu vou ensinar a fazer bolso. Você só faz a interpretação do comprimento, faz as pences e ok, tá? E depois a gente vai fazer um recorte princesa aqui. Para fazer o bolso, eu vou vir aqui na altura da minha pence, eu vou fazer esse bolso com 5 centímetros. Na verdade, vai ser só a lapela do bolso, tá? Vou acrescentar mais um, que é margem de costura, ok? E aqui nas laterais também, vou acrescentar margem de costura. Aqui nós vamos ter, vai ser tipo um bolso falso. Não vai, na realidade, não vai ter bolso. Vai ser só a lapela. Depois você vai aprender como que a gente vai fazer essa parte aqui, tá? Então, aqui, depois eu vou passar no outro papel para eu tirar essa lapela aqui, pra gente colocar na saia, ok?
Aqui eu vou fazer um recorte, para quê? Para deixar mais acinturada possível essa saia, tá? Eu vou vir aqui no fio, eu vou marcar até aqui no final, certo? Então aqui eu tenho a parte do fio, que é onde que eu vou fazer o recorte depois. Tá tudo ok, tá tudo certinho, vou deixar o pezinho aqui para não sair do lugar. Agora eu vou cortar para eu fazer aqui o recorte princesa, tá bom? Olha aqui a base, né, da saia midi. Agora vamos fazer o recorte. Eu vou cortar aqui essa parte da minha pence. E eu vou cortar aqui também, só que eu não vou separar, tá? Lá em cima. Ó, eu vou pegar essa parte, eu vou colocar em cima dessa aqui, ó. E vou colar aqui. Agora que eu fiz isso, eu vou terminar de cortar até lá em cima. Então, tá vendo que aqui, a hora que eu costurar, ela vai dar uma leve entradinha aqui. Aqui nessa parte aqui eu vou costurar e aqui eu vou fechar até embaixo. A gente vai ter que deixar a margem de costura desse lado e desse lado pra gente emendar aqui, certo? Ó, então ela vai dar esse leve aqui, ó, um recortezinho e vai dar o voluminho aqui na parte de trás. Ainda com esse bolso vai ficar assim uma sensação de bumbum grande. Agora aqui, ó, eu tenho o meu bolso, eu vou tirar ele no papel antes. Você pode colocar aqui um papel e copiar no papel de seda, tá? Papel aqui na parte de baixo pra gente copiar esse bolso. Você pode fazer isso antes de cortar igual eu cortei aqui. Ó, aqui eu já tenho meu bolso desenhado, agora eu vou riscar ele. Aqui a gente tem a lapela do bolso, tá, gente? Eu tô falando bolso, mas é lapela, então eu vou escrever aqui. Lapela. Aqui, ó, vai ser o fio, tá? E aqui eu vou cortar 4 vezes, que é para as duas partes de trás. Então, aqui vamos cortar 4 vezes. Eu vou entretelar essa lapela, eu vou entretelar, porque o meu tecido que eu vou usar é o tecido de alfaiataria. Então, eu quero que ela fique bem certinho. Eu vou deixar esse bolso assim, ó. Eu tô usando isso aqui, tá? Mas você pode usar uma régua, tá bom? Só posicionar a curvinha nessa parte e fazer isso aqui, ó. Pra ele ficar meio arredondadinho. E eu já tenho aqui as duas partes da saia já interpretada. É bem facinho, né? Agora vamos fazer a parte da frente. A parte da frente é um pouquinho mais difícil, mas não é tanto também. Eu tenho o papel craft para me fazer a interpretação da parte da frente. Então, vamos fazer a mesma coisa. Vamos colocar a nossa saia aqui. Posiciona certinho. Ó. E a gente vai riscar, copiar ela nesse papel. Depois que ela tiver copiada nesse papel, a gente vai começar a fazer a interpretação. Então, eu já passei o risco aqui. Agora, eu vou marcar para vocês verem. Aqui a parte frente, tá? Então, vou marcar aqui a cópia da outra saia.
Ó, aqui também eu vou dar 1 centímetro a mais. Lá eu dei 2, porque a parte costa. Aqui eu vou dar 1 centímetro a mais. Tá? Tô riscando aqui pra vocês entenderem. Até na altura do quadril. A altura do quadril pra cá, eu vou deixar no tamanho certo, tá? Então vai ser só aqui. Só pra gente ter aquela curvinha, sabe? Aquela sensação de acenturado. Aqui, essa parte do quadril, não tem problema ficar um pouquinho mais larguinho, que a gente vai pôr... vamos colocar uma prega aqui, também para dar uma sensação de mais acinturadinha e quadril mais larguinho. A altura é 80 centímetros, tá? É a mesma altura que tem lá. A gente já vai marcar aqui a barra, que é uma barra de 4 centímetros. A 3 centímetros aqui, mais um que é a dobra, tá? A barra vai ficar com 3 centímetros depois, ok? Ó, então a barra vai ficar aqui, ó, 3 centímetros. Que essa parte a gente vai dobrar na hora de costurar. A gente tem que colocar todas essas informações aqui. Bom, aqui eu quero um bolso, eu vou fazer um bolso faco. O bolso, ele tem 15 centímetros. Então, eu vou marcar aqui 15 centímetros. Aqui é o cos, né? Lembra do cos que a gente fez na primeira saia? Vou marcar 15 centímetros aqui. Aqui, qual a profundidade do bolso? A profundidade do bolso, se caber sua mão, ó, já é um tamanho legal para fazer a profundidade do bolso, tá? Então, eu vou marcar aqui a profundidade do meu bolso. E aqui, qual a largura? Eu medi toda a minha cintura, dividi ao meio, deixa eu mostrar para você. Ó, toda a minha cintura, dobrei ao meio, e aqui eu achei a largura que vai ser o bolso. Aqui eu também deixei o quadril, que sempre pra gente seguir, né, a gente precisa deixar aqui a altura de quadril, pra gente seguir para fazer essa interpretação. Então, a entrada do meu bolso, ela vem quase aqui perto do quadril, ó, ela não chega no quadril. Então, 15 centímetros é essa altura aqui, ok? Agora o bolso, pode dar uma leve curvinha aqui, eu vou dar só uma curvinha aqui, para não ficar aquele bolso muito reto. Mas pode deixar reto. Só que aqui a gente vai pôr uma prega aqui na frente, para dar aquela sensação de mais acinturadinha, tá? A parte de trás eu fiz um recorte, a parte da frente eu vou dar prega. Mas primeiro a gente vai precisar cortar. Esse papel que eu vou usar ele aqui, pra gente fazer essa interpretação. Eu vou usar esse mesmo sentido aqui do bolso para dar a prega. Só que antes eu vou copiar o bolso em outro papel, para a hora que a gente for dar a prega, a gente já copiou o bolso e o espelho do bolso. Copiar o bolso, o espelho do bolso, vou copiar no papel dobrado dessa maneira aqui, ó. Que aqui eu já vou tirar o bolso e também já vou tirar o espelho do bolso. Vou encaixar ele aqui, ó, embaixo. Ó, vou deixar bem certo aqui, com essa beiradinha aqui, pra ele não... Ó, aí eu já vou pôr o pezinho aqui e já vou carretilhar. Aqui eu vou riscar. Ó, aqui, como aqui vai ser o espelho do bolso, eu vou riscar aqui também. Então, aqui eu já tô com o bolso copiado aqui.
Eu vou riscar ele aqui também. Então, aqui é espelho, tá? Aqui é a parte de trás. E aqui é o bolso. Lembra daquela voltinha que a gente deu? Eu não marquei com a carretilha, mas vou marcar com a mão aqui, ó. Com a mão. Então, aqui eu tô com o meu bolso e tô com o espelho do bolso. O que que eu vou fazer agora? Ó, vou cortar os dois juntos pra ficar o mesmo tamanho. Aqui. E aqui eu vou cortar aqui, ó. Então, eu fiquei com o bolso e o espelho do bolso, com as duas peças. O que que eu vou escrever? Vou escrever aqui. Espelho. Bolso. Aqui eu vou escrever bolso. Aqui frente, né? Os dois são da frente. E eu vou marcar o sentido fio. Ó, o sentido fio é sempre esquadrado, tá, gente? Ó. Fio. Aqui também, esquadra bem. Ó, fio. Aqui o espelho eu vou cortar 2 vezes. E aqui o bolso eu vou cortar 2 vezes. Então, aqui a gente já tem essa parte pronta também. Essa parte aqui eu vou tirar fora, que a gente não vou precisar mais dela. Que a gente já tem lá no espelho. E aqui, eu vou marcar bem o meio aqui, ó, bem esquadrado aqui, ó. Eu vou riscar até embaixo. Esse quadradinho aqui também, certinho, tá? Vou separar. Segurar essa parte aqui e essa aqui. Aqui, ó, meio frente. E aqui é lateral frente. Ok? Então, eu tô com meio frente aqui, que essa parte vai ficar no meio e essa parte vai ficar na lateral. Aqui, eu vou cortar dobra do tecido. Ok? Vou cortar na dobra, então vou dobrar uma vez só e vou cortar na dobra, tá? Aqui, eu vou cortar 2 vezes. Agora que eu tô com as minhas 2 partes cortadas, eu vou fazer aqui a interpretação da prega, tá? Então, é simples. Eu vou colocar essa parte. Vou colar ela aqui, ó. E vou pregar essa e vou colar aqui também. Você vai entender já o que nós vamos fazer aqui, tá? Aqui eu vou marcar 5 centímetros, que vai ser a minha prega. Ela vai ter 5 centímetros, então eu vou marcar 5 centímetros aqui. Essa saia, ela vai ter uma abertura aqui bem no meio da coxa, aqui, ó, tá? Então, eu vou riscar aqui onde ela vai ter a abertura. Então, até aqui, daqui pra cima a gente vai fechar. A nossa prega, ela vai vir até aqui, ó. Tem aqui nossa prega, e daqui pra baixo a abertura. Acertar bem aqui, e vamos colar nesse risco que eu marquei. Vou pôr um pezinho aqui pra eu colar, tá? Do outro lado também, vamos marcar aqui. Nesse risco aqui. Colocar um pezinho aqui pra não sair. Você pode colar, você pode pôr durex, tá? Eu vou colocar essa fita que eu tenho aqui. Aqui eu vou retraçar. Depois que eu dobrar aqui, eu vou retraçar aqui, tá?
Aqui, a gente vai costurar 40 centímetros. Deixa eu só medir aqui para ver onde vai dar 40 centímetros. Porque vai ficar em cima da coxa. Ó, então aqui vai dar 40 centímetros, 42 centímetros. Para não ficar muito aberto, tá? Então, até aqui vai ser costurado. Daqui para baixo, a gente vai deixar aberta a fenda. A minha prega, essa minha preguinha, ela vai ter 2,5 para cada lado, né? Então, ó, aqui vai ser o meio, certo? Isso aqui, ó. Eu vou dobrar aqui o meio. Vou dobrar aqui certinho o meio. Porque a nossa prega, ela vai ficar assim, ó. Ela vai vir até aqui só. Vou dobrar esse lado aqui. E esse lado aqui, ó. E daqui pra baixo, ela vai ficar essa fendinha aberta aqui. Vai ficar super linda. Ó. Você dobra aqui, ó. E ela vai ficar essa fendinha aberta aqui pra baixo. Até aqui. Então, eu vou dobrar aqui e vou acertar esse cos agora. Pra depois não faltar tecido na hora que a gente cortar. Ó, e a gente tem essa parte aqui que a gente vai fazer os bolsos, parte frente, ó, espelho do bolso. E essa outra parte do bolso que a gente costura aqui, tá? Que ela fica lá por dentro. Aqui temos lapela costa, que a gente não vai fazer bolsinho, né? E aqui a gente tem as duas partes costa com recorte princesa. Se você chegou até aqui nesse vídeo, já deixa seu comentário, tá? E deixa eles comentários para mim se você entendeu. Pode me chamar que eu respondo todo mundo. Agora vamos para a próxima aula, que é o corte e a costura da nossa saia de alfaiataria.